ele é muito interessante. Eu entendo, como também entende o Muniz Sodré, que o campo da comunicação é um excelente lugar para a gente olhar o mundo. Porque comunicação, nós entendemos isso no PPG-Com. Comunicação e consumo são vetores do contemporâneo, vetores muito importantes. O contemporâneo se organiza em torno de comunicação e em torno de lógicas de consumo. E a gente vê uma opção de mazelas, uma opção de inquietações, uma opção de coisas. E eu sempre falo, gente, não é só isso. Comunicomcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou o Cássio Martinez e você está ouvindo a segunda temporada do Comunicomcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o lançamento de um livro, Conexões Sociotécnicas, Comunicação e Subjetividades nas Lógicas do Consumo, um projeto lançado pelo Conex Lab. Oi, pessoal, eu sou a Cissa Matos e para falar sobre esse livro, vamos receber hoje a professora Gisela Castro. O livro foi organizado em parceria com pesquisadoras e pesquisadores do grupo de pesquisa que ela coordena, o Conex Lab. Gisela, seja muito bem-vinda por aqui novamente. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilhoso. Professora, sobre o seu livro, a gente entende que ele tem algumas reflexões importantes sobre comunicação, subjetividades e consumo no contemporâneo. Para começar, qual foi a motivação central para reunir essas pesquisas em um mesmo volume? Isso é uma ótima pergunta. Então, nós estávamos trabalhando no grupo de pesquisa completo pela primeira vez, tinha desde iniciação científica até pós-doc no grupo de pesquisa, e eu estava muito contente com isso. Uma gama grande de trabalhos, mas todo mundo trabalhando à beça. Então, eu lancei para os meninos, né, e meninas esse desafio. Vamos embora juntar isso tudo num livro. E como o Conex, como os grupos de pesquisa aqui do nosso programa, eles são também porta de entrada para o programa. A gente não tem só alunos e egressos, mas a gente tem também o que eu chamo de simpatizantes do conhecimento acadêmico, né, pessoas que querem, se interessam. A Cissa mesmo, primeira parada dela no PPG-Com, antes dela virar aluna, ela esteve no Conex, né, para conversar com a gente sobre um trabalho anterior dela no Bolsa de Mulher, né? E depois participou também de um que eu lembro, de um seminário que a gente fez sobre o filme Barbie, que foi super legal. Enfim, então a motivação era essa, vamos embora aproveitar que tem essa gama tão grande de pesquisadores de vários níveis acadêmicos no grupo e vamos juntar e fazer um e-book. Foi a primeira vez que eu estava trabalhando mais diretamente nesse tipo de lançamento, né? Também queria aprender um pouco como é que era isso de fazer um e-book, né? Essa foi a motivação. Deu um trabalho cão, mas a gente ficou muito orgulhoso, assim, acho que super valeu a pena. Não, com certeza. Inclusive, eu preciso dizer que eu faço parte desse livro, num capítulo que eu escrevi em parceria com a Rosa Fonseca. Que era doutoranda na época, já é doutora. Já é doutora, né? Já é egressa. Pois é, uma experiência. Mas como egressa, isso foi legal mesmo. Foi muito legal. E, Gisela, os capítulos percorrem temas muito diversos. Sim. Né? De LinkedIn a Shein, de streaming musical a envelhecimento. Uhum. O que conecta todas essas investigações sob o mesmo fio condutor? É o X da questão do Conex, por isso que o grupo tem esse nome. A gente entende que, primeiro, a gente trabalha com uma perspectiva de comunicação que é importante. A gente trabalha com a comunicação como algo que participa muito fortemente da vinculação social, né? Então, a gente enfatiza o potencial afetivo da comunicação, a gente se afasta um pouco desse paradigma funcionalista da comunicação como transmissão de informação. Não é com isso que a gente trabalha. Mesmo quando a gente está olhando a cultura digital, a gente não está olhando do ponto de vista da transmissão, recepção, produção. Não é assim. Esse paradigma é muito funcionalista e a gente não enfatiza ele. A gente enfatiza esse paradigma mais construtivista mesmo e afetivo, né? Esse potencial afetivo da comunicação. E a gente entende o estar conectado em rede
E aí, não só redes sociotécnicas, né? Mas como um modo de ser do contemporâneo. Exige-se hoje que a gente esteja conectado em redes, né? E também redes de comunicação, redes de informação, enfim. Então, por isso, o nome do grupo é Connex Lab. E Connex e conexões é o que gruda, é o elemento que aglutina todos esses trabalhos, possivelmente no mesmo grupo. Embora o meu grupo tenha duas linhas de pesquisa, uma que olha mais para o digital e uma que olha mais para o envelhecimento. Às vezes se cruzam. A pós-doc, que já acabou também, mas que continua no grupo, como egressa agora, que está no livro, a Flávia Meneghelli Setúbal, ela é uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e a pesquisa dela de pós-doutorado foi sobre, que ela chamou de, o mesmo nome até, de um artigo que eu publiquei tempos atrás num Comunicom, junto com uma mestranda minha, Grisalhos Conectados. E ela adorou esse termo, que a pesquisa dela era sobre a utilização de redes online por pessoas idosas. Então, ela queria ver que sentidos tinha esse consumo, né, de redes sociais para essas pessoas mais velhas. E ela gostou do nome e pediu licença, então o título da pesquisa dela também é Grisalhos Conectados. E ela, na época do lançamento, que a gente estava fechando o livro, ela ainda não tinha terminado toda a parte empírica, então é legal porque é um resultado parcial da pesquisa, mas que já tem um monte de coisa bacana para a gente pensar. Então, é uma pesquisa que estava no meio do caminho, era digital, mas era também envelhecimento. E isso depende, porque grupo de pesquisa é assim, né? Depende do interesse dos alunos, dos mestrandos e dos doutorandos. Tem épocas que a linha de envelhecimento fica vazia, quase só eu trabalhando com aquilo. Outras épocas, como agora, chega um monte de gente interessada, aí a linha fica grande de novo. Mas o digital sempre tem gente, porque sempre tem gente interessada em trabalhar com isso. Mas é isso, de qualquer maneira, é conexão que interessa, e é isso que aglutina todo mundo. Muito bom, professora. Você contando assim um pouco dessa pluralidade do grupo, eu fico... E é uma coisa que me inquieta, assim, eu já conversei com alguns colegas, que é como as pesquisas crescem, né, no grupo, assim, em diálogo com os outros colegas. Então, a gente tem muitas vezes uma visão parcial do objeto e limitada até. E quando a gente coloca as nossas pesquisas em diálogo, e eu acho o grupo fundamental para isso, a gente tem novas ideias e, enfim, consegue recortar melhor o objeto. Eu acho isso muito importante. E é um trabalho de equipe, né? Vira um trabalho mais de equipe, né? No Connex, pelo menos, eu estimulo muito isso. Todo mundo dá pitaco na pesquisa de todo mundo. Todo mundo colabora na pesquisa de todo mundo. Eu tenho essa mania e faço isso até com quem não é meu aluno. De vez em quando recebe um e-mail meu com alguma bibliografia que me chegou. Aí eu lembrei da pesquisa daquela pessoa, pum, mando para ela. Pode ser que seja interessante, pode não ser. Mas é uma forma, porque aqui nós somos um programa. O interesse do programa é que todo mundo esteja podendo fazer sua pesquisa da melhor maneira possível, né? Mas no grupo de pesquisa, então, mais ainda. E um relato particular de um aluno do programa e de quem conversa com outros alunos, eu sinto isso, assim, eu sinto que a gente é muito bem abraçado, tanto pelos professores quanto pelos colegas, assim, do ponto de vista de apresentar nossas pesquisas e nossas ideias e também receber feedback sobre isso. Voltando aqui um pouco para os temas do livro em si, que a gente foi avaliando ali, percebendo que tem uma questão de gênero que aparece em vários momentos do livro, né? E como que você vê essa questão em diálogo com consumo e com cultura digital mesmo, né? Como que você vê esse potencial de recortar isso pensando em subjetividades mesmo? Então, no primeiro capítulo desse livro, que é um capítulo mais conceitual, eu trabalho sobre a ideia de subjetividade, juntamente com uma, então, pós-doc na época, a Maica Castellano, que é professora da Universidade Federal Fluminense. Ótima, ela foi orientada pelo João Freire Filho, lá da UFRJ, que o grupo de pesquisa dele também é um grupo maravilhoso. E, enfim, e eu fiquei muito contente dela ter vindo para o Connex para fazer o pós-doc. E convidei ela para fazer esse capítulo conceitual junto comigo. Então, a gente começa falando o que a gente está entendendo como subjetividade, porque é uma coisa muito mais falada do que destrinchada, né? Pouca gente... Outro dia mesmo eu estava participando de uma banca de qualificação de um aluno nosso de doutorado, e eu estava falando, olha, cuidado que você está usando indiscriminadamente identidade e subjetividade como se fosse a mesma coisa, e não é. Então, tem coisas que a gente tem que parar para olhar. Então, a gente dá essa arrumada. E, basicamente,
Se a identidade é alguma coisa um pouco mais estável, né? Talvez, mesmo na concepção mais sociocultural do Stuart Hall, ela já deixa de ser uma coisa tão fixa, mas ela ainda é uma coisa mais estável, porque senão não seria identidade. A subjetividade parte de um outro lado. A ideia de subjetividade é uma desconstrução, todas as duas são uma desconstrução do sujeito. A gente não quer trabalhar com a ideia de sujeito moderno, porque a gente entende que essa concepção de sujeito moderno é uma concepção profundamente problemática, né? O sujeito moderno, ele é masculino, ele é eurocêntrico, ele é heterossexual, tem todas aquelas confusões que um monte de pensadores, depois do auge do moderno, foram tentando desconstruir. E os adeptos, né, os teóricos que trabalham na questão da subjetividade, eles fazem parte desses teóricos que estão querendo repensar a questão da subjetivação sem ter que recorrer à figura estável do sujeito moderno que a gente despreza, entendeu? Então, foi isso. Eu e a Maica, a gente vem de filiações teóricas não muito idênticas, o que é ótimo. Ela é mais Foucaultiana e eu sou mais deleuziana, e tem um pouco de diferença entre uma coisa e outra, mas não chega a ser incompatível nem um pouco. Então, mas basicamente é isso. A gente entende que a gente é um eterno vir a ser. A gente está sempre se transformando. E a gente é muito permeado nos sócios, né? Então, a comunicação tem a ver com isso, por isso o potencial afetivo da comunicação nos interessa, porque nos afeta e nos transforma, né, o tempo inteiro. Então, gênero é uma questão que está muito em alta agora, não por uma questão de moda, mas por uma questão de urgência mesmo, da gente repensar gênero, né? Sair do binarismo, sair daqueles papéis muito cristalizados. E eu fico muito contente de ter no grupo pessoas que estão olhando para gênero de diferentes maneiras, né? A Luara olhando o gênero em envelhecimento, olhando o papel das mulheres mais velhas e entendendo que no meio de uma premiação do mercado super importante, né? O prêmio da Bolsa de Valores, da B3 para... porque diversidade é uma das bandeiras do capitalismo atual. Então, no prêmio iDiversa, ela foi olhar, não tem quase nenhuma mulher e não tem quase nenhuma mesmo mulher mais velha. Então, que é isso? Entendeu? O recorte etário nem aparece como uma questão de diversidade ainda. Então, temos muito que andar, né? Então, é muito interessante isso. São diferentes maneiras de pensar. A Martina, que não está mais no grupo, mas uma doutoranda desse programa, a questão da Martina é a gordofobia. E ela foi olhar como que a Economist estava entendendo, e ela tinha uma série de artigos sobre a mulher de sucesso. E a mulher de sucesso, olhando pela perspectiva da Martina, ela sofre muito assintosamente, no mínimo também, de gordofobia. A mulher de sucesso tem que ser uma mulher magra, porque a gordura é entendida como uma falha moral de caráter, né, que trabalha contra o sucesso da mulher. É de lascar. Então, são coisas urgentes, temas que a gente tem que debater. E eu fico muito contente que os nossos alunos do programa estão abraçando esses temas espinhosos, cascudos. Mas vamos lá, vamos trabalhar, tem que ser. No capítulo em que você trata das representações midiáticas de avós pouco convencionais, surge uma discussão sobre envelhecimento e novas formas de subjetividade. O que esse olhar nos revela sobre as transformações sociais que estamos vivendo? Lembrando aqui que no episódio lá da primeira temporada, no qual você participou com a egressa do programa Tânia Miné, a gente conversou sobre o filme Substância, né? Que na época estava tendo um debate aí bem expressivo, caloroso. O que você poderia adicionar a essa reflexão ou que outro exemplo você poderia trazer para essa nossa discussão? Olha, que ótimo você perguntar sobre isso. O trabalho que eu acabei de apresentar no Intercom Nacional tinha como tema 2 filmes, A Substância e um filme menor brasileiro premiadíssimo chamado A Procura de Martina.
E a Martina é quem procura, então não é a procura com crase, é sem crase mesmo. E a Martina, protagonista do filme, ela é uma das avós da Praça de Maio. Então, as avós da Praça de Maio são um dos modos de ser avó, né, contemporâneos que eu examino nessa minha pesquisa atual sobre intergeracionalidade. Eu estava especificamente interessada no papel das avós. Aí eu elegi algumas e as abuelas da Praça de Maio, claro, aparecem aí. Queria sair um pouco daquele estereótipo da vovozinha da cadeira de balanço e o tricô para o netinho, que também está valendo, mas não era só isso, né? E outras avós pouco convencionais, porque um outro grupo que eu olhei com atenção foi um coletivo, né? Elas eram 4, depois eu acho que viraram 3 amigas, senhoras, com bastante idade, que fizeram um podcast que ficou bem badalado na rede, chamado As Avós da Razão. O nome é ótimo, As Avós da Razão é sensacional. E elas, é isso, a ideia delas era desconstruir a ideia de que tem um jeito só de ser mais velho, de envelhecer, de ser avó, né, que é o certo. Então, é isso, E eu olhava isso porque eu acho que isso é faca de 2 legumes, tem uma coisa meio estilizada ali também que me incomoda, assim, elas são legais porque elas são moderninhas, então se elas não fossem moderninhas, elas não seriam legais e que pena isso, entendeu? A gente cai no outro extremo, né, que eu sempre denunciei, desde que eu comecei a estudar envelhecimento em mídia, o velho certo é o velho jovem, isso está errado, entendeu? Qual é? Entendeu? Qual é o problema de querer fazer bolo e tricô? Não tem problema nenhum. Acho ótimo até. Eu aqui não sei fazer tricô, eu adoraria. Mas bolo eu faço. Que bom, que bom. Pois é. E a avó sempre tem razão, né, Gisela? Eu acho esse título ótimo, porque... É muito bom mesmo. As avós da razão, elas também brincam com um pouco das vozes, entendeu? Então, é muito bom. O título realmente é excelente. E elas são muito divertidas mesmo, são muito interessantes as coisas que elas falam. Eu só acho que elas caíram numa fórmula, né? E aí eu já fico preocupada, entendeu? A embalagem ali talvez esteja sinalizando uma outra coisa que não é legal. Aí acaba reforçando o estereótipo em vez de apresentar como uma alternativa, né? Gisela, muito bom, assim, acho que essas visões, tanto que a gente veio discutindo no primeiro episódio que a gente teve você aqui, tanto agora também, eu acho que esse é um pouco do papel, né, da academia, e eu acho que durante esse nosso papo aqui a gente foi falando um pouco sobre o grupo de pesquisa e a pluralidade das pesquisas, e eu acho fantástico ter a possibilidade realmente da academia tensionar e colocar realmente em perspectiva esses estudos, porque isso ajuda, de fato, a gente a criar mais espaços realmente e desvelar um pouco essas subjetividades, porque às vezes elas ficam um pouco chapadas no entendimento coletivo. Eu acredito muito no papel social do trabalho acadêmico. Ele não precisa ser aplicado, tem uma certa confusão de achar que relevância social se confunde com a aplicabilidade prática das pesquisas. Pesquisa que é só teórica, não serve para nada. Isso é uma tolice. A gente precisa qualificar o debate social. E é para isso que serve. E não ficar falando de alhos quando quer dizer bugalhos. Por isso a gente insiste tanto na terminologia correta, né? E nas definições dos termos, muitas vezes são conceitos, outras vezes não chegam a ser conceitos, mas são termos que merecem uma delimitação conceitual mais rigorosa e adequada para a gente não ficar, para a gente justamente sair da mesmice, do senso comum. Né? E isso é uma contribuição importante do conhecimento acadêmico que a gente precisa aprender a valorizar. E eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui no Comunicão Cast é uma delícia, e é super importante, porque ajuda a gente a dar visibilidade para essa produção de conhecimento que, de outra forma, ficaria mais alijada, né, de um público maior, né? Então, bem bacana mesmo. E a gente agradece também a generosidade de todo mundo que vem, né, e compartilha, porque pra gente é uma aula aqui sempre. Com certeza. Bom, a gente também tem um ponto aqui importante para falar, que é do ponto de vista do processo de produção mesmo de um livro acadêmico. Né? E dentro desse processo, a gente percebe que tem uma organização a ser feita dentro desse livro,
E é um livro com muitas vozes, né? Muitas perspectivas. E a gente queria saber, a gente sabe que não deve ser fácil organizar, mas como é que é esse processo de curadoria dos capítulos, dos artigos? Como que se produz um trabalho com esse efeito? Assim? Olha, ótima pergunta, porque eu também, como eu disse no começo, essa foi uma das intenções. Vamos organizar um livro, assim, porque eu estou muito interessada em aprender como é que é isso, né? E assim, dá um trabalho do cão, obriga todo mundo a trabalhar junto. Então, o grupo, ele foi todo feito em casa. O grupo se reuniu para organizar isso. Então, uma parte do grupo foi elencada por mim, é verdade, mas como comissão de revisão. Todos os textos passaram por várias leituras e a cada leitura a gente ia aprimorando o texto. A ideia era essa. Eu sempre falo que escrever é reescrever. Raramente é a primeira versão que vale, né? Um texto pode ser muito melhorado. Eu entrei de coautora em vários textos dos alunos, nem todos. Alguns não precisavam. Outros que estavam mais fragilizados, a revisão era tão grande que aí então eu vou entrar como coautora, mas a ideia era sair, no final das contas, um texto bem legal sobre aquele trabalho que estava em curso, né? E assim foi com o da Cissa. A Cissa fez um texto que eu achei super interessante, achei que dialogava muito com o grupo e num seminário internacional que eu coordenei. Aí eu convidei a Cissa para participar do livro, mas aí ela foi junto com a Rosa, que era doutoranda na época. As duas se juntaram em coautoria e produziram, então, a versão que foi para o livro, né? Sim. Eu posso fazer só um parênteses, assim, aí da minha experiência, né, de escrever, né, a quatro mãos junto. O quão rica é essa experiência e, lógico, aqui vou fazer um elogio à Rosa de uma generosidade imensa, mas esse processo, né, de você ouvir o outro, né, entender, e aí quando você fala que, quando você escreveu o capítulo de abertura, que a sua bibliografia se complementava, eu senti isso com a Rosa, que as nossas bibliografias se complementavam. E nossa, foi uma experiência incrível. E a felicidade de ver, Gisela, que aquela reflexão inicial tinha um valor, né? Sem dúvida. Um reconhecimento de que aquilo ali podia gerar novas reflexões e, enfim, novas discussões. Mas, enfim. O capítulo que elas fizeram em conjunto discutia humanos e inteligências artificiais a partir do filme Her, que é sensacional, é um filme que é um prato cheio para a gente ficar horas falando, né? E o texto ficou muito bom. Eu já tinha adorado o primeiro, o texto que foi para o livro ficou mais gostoso ainda. E é isso que é um grupo de pesquisa, é uma contribuição, sim. É importante pra caramba e assim foi com vários outros. O texto, o livro traz o Vince, Vince era um professor da graduação da escola. Logo que a gente abriu o programa, ele fez mestrado comigo, depois doutorado. Depois ele saiu, foi fazer pós-doc fora com a Lúcia Santaella, enfim, foi para a vida, continuou dando aula na escola, acho que continua dando aula na escola, e continua no programa, no Conex como egresso. E ele trabalha com... O Vince é um gamer e é um game designer também. Então ele olhou um lançamento da Disney Plus, que é o Moon Knights, que tem, segundo ele, uns quadrinhos digitais escondidos no produto, né? E ele foi olhar isso. É muito interessante também, um produto midiático que está aí no mundo do entretenimento, então está ali juntando comunicação e consumo. Como que eles conseguiram esconder, entre aspas, esses quadrinhos na história? Muito legal. Por exemplo, então, o Iniciação Científica é um menino do curso de Ciências Sociais e do Consumo aqui da escola de graduação, que já acabou, já é mestrando da USP agora, mas ele fez comigo, orientação minha, um trabalho sobre Anitta, Volver, aquela canção dela que bombou no Twitter, e ele foi olhar isso, porque ele estava interessado em streaming musical.
E aí aconteceu o episódio da Anitta enquanto ele estava fazendo, e aí ele virou e ele deu ênfase para isso. Mas enfim, para o livro ele fez um capítulo falando de como que faz preço no streaming. Então, o preço da música. Muito interessante. E por aí vai. São assuntos diferentes pra caramba, como eu disse, mas muito interessantes. Então, realmente um livro que eu acho que tem muita riqueza, sabe? Eu fiquei muito contente. Agora, fazer é uma trabalheira. Tem que todo mundo... É isso. Todo mundo leu, todo mundo releu, todo mundo se dispôs a voltar e fazer as correções ou os aprimoramentos sugeridos. Foram várias versões. A Martina, que estava no grupo, que é designer, ela ofereceu e eu aceitei. E ela fez uma beleza de design gráfico. Então, o livro é lindo, que ela super caprichou. Não é uma bobagem. Isso certamente deu um trabalho do cão. Então, isso. Então, desde esse capricho com a forma até o capricho com o conteúdo, né? Mas tomando muito cuidado para deixar cada um com a sua voz e com o seu tema e com o seu trabalho. A organização não foi uma organização tem que ser desse jeito. Foi de juntar as pessoas, você vê. Eu trouxe a Cissa de outro lugar, mas eu achei que estava faltando uma discussão sobre isso. O livro ia ficar mais legal se tivesse. E aí e acho que ficou mesmo, então valeu a pena. E isso, então esse é um trabalho. E eu fiquei muito orgulhosa, assim, deu um trabalho do cão. Eu não sei se eu faria de novo, sinceramente, porque tá um trabalho infernal. Acho que a gente foi um pouco de desconhecimento mesmo. Eu queria aprender, entendeu? E assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que, cara, vale a pena a gente ter uma parceria com uma editora, sabe? Vale a pena, sim. Esse trabalho de todo feito em casa é muito grande. É muito trabalhoso. Aliás, eu até vou pegar o gancho que justamente a gente queria entender um pouco esses desafios, até os desafios práticos, né? De ter uma editora, de ter um braço... Você mencionou a Martina, né? Que fez o trabalho de design e de revisão, né? O grupo todo revisando. E depois você tem... Então não teve custo, entendeu? Não teve custo. Agora, teve um custo de trabalho nosso enorme. Sim. Tempo e trabalho, muito trabalho. E até do ponto de vista de divulgação, né? Também, quer dizer... Ficou bem secretinho. O que a gente pode aprender, né? Com tudo exatamente. Isso. E qual o impacto que você acredita, né? Ter essa entrega para a sociedade. Como é que você vê esse impacto para a sociedade? Você falou um pouco agora, né? De não necessariamente tudo que a gente faz na academia precisar ter um efeito prático, né? Um resultado prático. Mas como é que você vê hoje? Olha, eu sou muito fã de e-book. Eu acho que o Brasil é enorme e a gente precisa lembrar que o Brasil não é uma grande São Paulo e Rio, entendeu? Durante um tempo, muito lá atrás, quando a gente estava abrindo o programa, alguém de Tocantins leu um texto meu, gostou e me escreveu pedindo mais. Eu juntei tudo que eu tinha e mandei. Tempos depois, essa criatura terminou, ela estava fazendo mestrado, terminou o doutorado, virou diretora de uma faculdade de comunicação lá e me chamou, que estava fazendo aniversário, me chamou para dar a aula magna. Eu fiquei toda honrada. E aí, o outro lado, era difícil, não tinha acesso, entendeu? A gente estava engatinhando com essa coisa de publicação digital, tinha pouca coisa na internet, na época a gente ia a congresso e saía do congresso com um CD-ROM dos trabalhos, não estava disponível na rede, você tinha que ter o CD-ROM físico, né? Era isso, nessa época. Então, agora quem já chegou no meio acadêmico com a nuvem, com um monte de coisa acessível muito facilmente, desconhece como é, mas ainda assim, a gente precisa ter que as nossas produções cheguem. Entendeu? Eu, mais no começo do trabalho, organizei alguns livros. Nós tínhamos essa preocupação, que a gente estava começando a falar de um tema, comunicação associado com consumo, que ninguém falava ainda direito na nossa área. E a gente chegou a fazer alguns livros físicos que era um inferno para distribuir.
A gente conseguia, a gente mesmo levava nos congressos, botava na banquinha, entendeu? Não pode ser assim. Isso é muito... eu não tenho nada contra livro impresso, adoro, compro, sou uma compradora, quanto mais de livros, gosto muito, mas eu acho que a gente não pode desprezar a contribuição do digital, não. E estando organizado sabe, oferecer um produto bem acabado, com uma curadoria bem feita, um conteúdo de qualidade, é muito bom. Não só para quem está estudando, mas para quem tem vontade de estudar. Nossa área é uma área que interessa a muita gente, nossos temas, entendeu? Não precisa ser um estudante de mestrado ou de doutorado em comunicação para se interessar por esses trabalhos que a gente faz. A gente tem que descobrir outras maneiras de fazer chegar o conhecimento que a gente produz. Essa coisa da disseminação social do conhecimento acadêmico é alguma coisa que me preocupa muito, né? Então, voltando à sua pergunta, assim, eu aprendi com esse livro, eu ainda acho que é super importante, tanto o impresso quanto o e-book. O ideal é ter os dois formatos. Esse não tem, esse por enquanto é só e-book. Mas nada impede que ele possa virar também um impresso, se a gente conseguir, e é um dos planos, fazer uma parceria num outro momento, numa editora, para fazer uma distribuição mais profissional e a possibilidade de fazer também impresso para quem quiser. Mas eu acho que a gente tem que descobrir outros caminhos, outros formatos. Pequenos, esses bate-papos, podcast é uma delícia, eu sou super fã de podcast, mais ainda, sempre fui de rádio, imagina agora, eu gosto muito de voz. E na pandemia a gente ficava cansado eu pelo menos, tela, né? Da tela, não aguentava mais olhar nada. Então, o que me salvou a vida na pandemia, porque preciso de vida inteligente, senão eu sucumbo, e foram os podcasts. Nossa, foi uma delícia. Porque aí eu desligava tudo, botava uma máscara de gelo, porque eu dava 4 horas de aula online para o doutorado. Era de lascar. Eu e os meninos, a gente não aguentava mais no final. A gente não aguentava nem piscar. Claro que a gente fazia um intervalo, mas ele era muito pequeno para o que era na época. E online cansa muito mais, é terrível, né? Acabava aquilo, eu estava péssima. Então, eu botava uma máscara de gelo no olho e ligava um podcast bem gostoso, que aí eu descobri vários. E sou fã mesmo, e até hoje. Mas, além disso, que outras maneiras, que outras formas de divulgar o que a gente faz, a gente pode inventar e lançar por aí, né? Porque eu acredito mesmo, precisa. Senão você fica com esses wannabe, sei tudo que tem por aí, falando um monte de besteira. E as pessoas acham que são autoridades. Não são, né? É de lascar isso também, né? Com certeza. Numa época digital, a gente precisa fazer uso e tirar proveito disso, com certeza. E tem eu acho que você falou uma coisa muito importante, assim, eu sempre me sinto muito lisonjeado quando eu encontro alguém que lê um texto meu, assim. Essa pessoa parou um tempo da vida dela, leu um texto meu, veio aqui falar comigo, que legal isso. E então eu tendo a realmente fazer um esforço quando eu vou, por exemplo, participar de um congresso, para ler os textos do meu grupo. Eu também. Porque eu falo, tá todo mundo ali nesse mesmo processo. Exatamente. Sabe, o tempo dos outros não tem mais valor que o meu. Acho que tem esse Claro, esse e a gente cuidado, aprende. Assim. A gente aprende muita coisa. É a bibliografia que o outro usou, é a maneira de citar, como que ele costurou a teoria com a empiria. Tem um monte de coisa para a gente ver sempre. Então, é importante mesmo, mas eu fico triste também. Menos e menos investimento tem sido feito em leitura, né? E é uma pena. Só assim a gente caminha, não tem jeito. E é uma tecnologia que a gente tem, né? Que a gente precisa estimular, que senão a gente vai perdendo. Vai perdendo, exatamente. Vai perdendo. Tem um ponto aqui, Gisela, que você trouxe, que você já falou, eu acho que é um ponto importante para os jovens que têm interesse, de certa forma, na pesquisa e tem algum tema que inquieta e que quer desenvolver isso. Eu acho que fazer parte de um grupo, como você falou, talvez seja um caminho interessante. Com certeza. E que outros espaços ou que outras formas os jovens que têm esse perfil mais da pesquisa, um perfil mais acadêmico, que tem essa vontade, esse desejo de colocar os seus pensamentos na escrita, que eu acho que é um processo fundamental, assim,
né, para organizar as ideias, mas também para colocar a sua impressão no mundo. Quais outras perspectivas esses jovens podem ter para ingressar realmente no mundo da pesquisa e fazer parte de uma produção como essa que vocês produziram? Olha, tem muitos caminhos, né? Tem muita gente que desdenha o campo acadêmico, acha que está tudo embolorado, que não tem oxigênio. Para esses descontentes, eu queria falar especialmente, assim, não acreditem nisso. Eu acho que a gente tem uma fama, né? A gente, professor, né, universitário, e sobretudo de mestrado, doutorado, tem uma certa má fama de sermos herméticos, de sermos distantes, de sermos... E a ideia justamente é tentar desmistificar isso. Então, chega mais, vem ver. Né? Vem ver a gente, vem ver a gente falando português claro e não um bando de conceito que ninguém entende nada. E leiam muito. Tem muita gente que escreve também mais informalmente na internet. Agora, mais recentemente, eu descobri o Substract, que tem muita coisa bacana de gente do meio acadêmico ou não, fazendo muita coisa bonita, muita coisa de pensamento mesmo, de pequenos posts, ou mais reduzidos, mas com consistência. Tem uma certa, e o digital favorece isso, tem uma certa imprensa, né, que não é a grande imprensa. Né? Então, surgem blogs ou coletivos fazendo trabalhos bem interessantes de reflexão também. Tem muita coisa, tem que procurar no meio da história. Tem podcasts incríveis, né, sempre, que também podem servir para esse apresentar, mas você, Cássio, falou especificamente da coisa do escrever, assim, não desanime, escrever é reescrever. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente vai ficando. Nunca vai ser fácil. Eu escrevo desde moleca. E eu fazia fanfic, eu nem sabia que aquilo chamava fanfic. Mas eu escrevi episódios inteiros de Star Trek, que eu era louca pelo Star Trek. E eu não tinha a menor ideia que aquilo um dia viria a se chamar fanfic e alguém iria estudar isso. Mas até hoje eu apanho quando eu tenho que escrever um texto. Então não é fácil. A escrita acadêmica ela não é fácil porque... Por uma série de razões. Mas, por outro lado, é um tremendo exercício para você organizar seu pensamento, para você aprender a se expressar com qualidade, saindo desse reme-reme que está tudo, né? Está tudo muito raso, né? E isso vai cansando, né? Vai cansando. Eu acho que, mais uma vez, né, trazendo de volta a minha experiência no seu grupo, né? Eu... cheia de dúvidas, vindo do mercado, né? Será que esse meio acadêmico, será que é para mim? Fui convidada gentilmente por você para assistir, né, participar de alguns grupos e lá estávamos nós discutindo o filme da Barbie, né? Então, nossa, já foi uma quebra de paradigma, se é que eu posso dizer, e ouvir os outros, e estar numa postura, porque eu acho que é importante, sim, tudo isso que a gente está discutindo aqui, escrever, ler muito, mas estar num lugar verdadeiramente aberto para ouvir, né? Querer mudar. Estar aberto não é simples. A história da subjetividade da identidade, de novo, assim. A gente foi criado debaixo da ideia da identidade. Então, a gente acha que a gente tem que se aferrar ao que a gente já é. Né? É complicado, às vezes, a gente abrir mão e entender que o barato é você ir sendo, né? Podendo se transformar, podendo mudar de ideia. Não é para você virar outra coisa, outra pessoa. Não é isso que eu estou falando. Não é essa coisa rasa. Mas... que delícia poder ouvir o outro e aprender com ele, seja ele ou a outra, né? Enfim. Com certeza. Muito bom. Uma vez a Antônia Pellegrini, que é a esposa do Freixo, do Rio de Janeiro, ela falou uma frase para ele repete sempre que existem 2 tipos de homem. Ou os que estão em desconstrução ou em decomposição. E eu acho que é um pouco esse conceito de mudar, né, da identidade, assim. Ou você está evoluindo e, sei lá, buscando alguma coisa, ou você acaba ficando num caminho que você vai... empoeirando, assim, os seus pensamentos. Eu digo que tem gente que é mais poroso e gente que é mais cascudo, entendeu? Assim, a gente troca, as nossas trocas do mundo, pra gente trocar com o mundo, a gente tem que ser poroso, senão... E eu já vi várias pessoas que entraram nesse programa e saíram iguaizinhos, nada porosos.
Entrou com uma cabeça e saiu com a mesma, porque não estava disposto a trocar. Isso acontece. Então, tem coisas que o mundo nos afeta se a gente se deixa se afetar pelo mundo também. Senão, a gente troca pouco, né, com o mundo, ou procura só confirmadores, pessoas iguais a gente, para ficar naquela bolhazinha de conforto, né? Gisela, muito bom as reflexões que você trouxe. Eu acho que vão ajudar o nosso ouvinte aqui a fazer reflexões importantes, a pensar nesse processo de leitura e a encontrar caminhos mesmo para se desenvolver e, quem sabe, um dia vir aqui fazer parte com a gente do programa. E fazendo um parênteses aqui sobre o nosso programa, tem um comunicado que eu faço e ele vai ser tópico de uma mesa do pré-comunicom que a minha colega Cissa aqui vai falar já já. Mas eu queria reiterar o meu convite ao Comunicom 2025, que é o nosso congresso internacional aqui da ESPM e acontece nos dias 14 a 16 de outubro. As submissões, elas já foram encerradas, mas você pode participar como ouvinte. O link vai estar na descrição aqui do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube e nas nossas redes sociais também do programa. Então, Cássio, falando especificamente sobre o Comunicom, no dia 14, a gente tem o pré-Comunicom, em que várias mesas de discussão acontecem. E vamos ter a mesa capitaneada pela professora Gisela, que vai lançar um outro livro, um livro internacional. Conta pra gente, Gisela. É isso mesmo. Esse livro, na verdade, já foi lançado lá em Londres pela Sage, que é uma editora super importante do meio acadêmico, e ele é The Sage Handbook of Promotional Culture and Society. Né? Promotional Culture, a cultura promocional, é um campo, né, de estudos que começou na Grã-Bretanha, como uma deriva da cultura do consumo. Né? O que o pessoal da cultura promocional entende é que a gente está vivendo um momento da nossa cultura contemporânea em que publicidade, marketing, branding, relações públicas, design, várias antes separados áreas de atuação convergem em torno da promoção de alguma coisa, algum serviço, alguma marca, algum produto ou alguma pessoa. Né? A ideia desse grupo que se juntou para organizar esse livro pela Sage é justamente apresentar uma visão não tão norte global. Então, em alguns lugares, mesmo do norte global, como é o caso do Goldsmiths, lá em Londres, que é uma parte da Universidade de Londres, enfim, onde eu fiz o pós-doc. Esse trabalho, eu sou uma das organizadoras dessa coletânea, junto com a Lee Edwards, que é da London School of Economics and Political Science, a Clea Bourne, que é do Goldsmiths. Eu e ela somos responsáveis por um convênio de cooperação interinstitucional entre o Goldsmiths e a gente, o PPG-Com-SPM. E o Jason Cabanhas, que era da Universidade de Manila, e agora ele está no Goldsmiths também. Goldsmiths está investindo muito nessa coisa de descentralizar o quadro de docentes deles. Então, eles estão trazendo gente boa da China, da Índia, das Filipinas, não sei lá o quê, para trabalhar lá com eles. Porque eles estão muito interessados em não oferecer uma visão eurocêntrica do saber. E esse projeto desse livro de Promotional Culture foi abraçado pela Sage, que também estava interessada num livro que não fosse só europeu. Então, é um livro interessante porque ele tem autores de várias procedências. Cada um de nós, 3 ou 4, né, organizadores, ficou responsável. São 5 partes o livro. E cada um ficou responsável por algumas dessas partes, e cada uma dessas partes tem de 6 a 8 capítulos. Então, é uma obra de fôlego com gente da Turquia, da China, da Índia, da África do Sul, do Brasil, de Portugal. É sensacional, da Espanha, Barcelona. Espanha, que eu falo, é Madrid, né? Madrid, Barcelona. Não chame gente de Barcelona de espanhol, que eles querem te matar. Eu não sabia disso. Mas, enfim, estão representados, então, os catalãos e os espanhóis nesse livro. E etc. Tem gente de vários... Canadá, mas gente também internacional que está em universidades no Canadá ou nos Estados Unidos. África, tem
muitas vozes. Então, o livro, de propósito, era para ser um livro plural e falar de realidades plurais também, sempre do ponto de vista, né, do que aglutinava cada uma das partes do livro. Bom, tem uma primeira parte importante na qual a Lee Edwards, que é a mais veterana de nós quatro, ela se encarrega de fazer um capítulo também mais conceitual, explicando a cultura promocional agora, né, como é que ela está. Já tem bastante tempo que isso acontece. Então, a primeira parte são as lógicas, a lógica industrial da cultura promocional. Ela se organiza em torno de o que eles chamam de indústrias promocionais. O Goldsmith tem um mestrado muito interessante sobre promotional media, que são a indústria promocional nas suas mídias. É muito interessante mesmo. A segunda parte são as práticas promocionais. Então, são 7 capítulos. O primeiro tem 8 capítulos, o segundo tem 7. A terceira parte são promotion and identities. Então, são as identidades. Aí eu entro nessa parte, eu fiquei responsável. E aí são 6 capítulos e tem a Tânia Hoff e a Aliana Aires, que é egressa do programa, nesse livro, com um trabalho bacana sobre moda plus size, que era o tema da Aliana, né? Que a Tânia orientou. Tem também a Laura Guimarães Corrêa, do FMG, o Pablo Moreno, da PUC Minas, o Francisco Leite, da USP, e a Fernanda Carreira, da UFRJ, fazendo um trabalho muito interessante sobre a questão da negritude na publicidade, que é o barato deles. Eles são expoentes dessa linha de estudos no Brasil. Aí tem gente da África do Sul, da Austrália, de Londres mesmo. É muito legal, assim, é muito variado. Na quarta parte, que eu também cuidei, Promotion and Popular Culture. Então, o que tem da cultura popular nessa história? E também tem outro capítulo de brasileiro aqui, que é o João Freire Filho, da UFRJ, e a Júlia dos Anjos, uma doutoranda dele, fizeram um texto muito interessante sobre mulher, dor e visibilidade. A dor feminina não é vista muito. Ela estava falando das mulheres com endometriose. É muito interessante esse estudo deles. Tipo isso, né? A coisa de mulher, então, deixa para lá. A Maria Manuel Batista, que é uma intelectual lá de Portugal, é muito interessante. Ela é da área de estudos culturais e ela apresenta um trabalho nesse livro junto com uma aluna dela, sobre o turismo, esses cruzeiros, né, um navio de cruzeiro de turismo como um espaço promocional. Então, é muito interessante mesmo. E a última parte é a promoção e o poder institucional. E aí tem a Renata Tomás e a Brenda Guedes. Renata Tomás é da Federal Fluminense, da GV lá do Rio. E a Brenda Guedes é lá de Pernambuco. Elas trabalham com criança e rede social. E também é bem legal o texto delas, é importante pra caramba. E tem gente da China, da Turquia, da Espanha, de Barcelona, do Canadá e do Caribe. Opa! É muito legal. Então, é um livro que... É isso, ele já foi lançado pela Sage, ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, e que é uma pena. E, por enquanto, ele ainda não está disponível em e-book. Então, isso também é ruim, porque isso é a coisa do lançamento deles. Eles começam com o hardcover, depois vem o paperback, né, que aí você consegue comprar, porque o hardcover é caríssimo, mas é só para as bibliotecas comprarem. Aí depois entra na fase do paperback e aí eles lançam o e-book. Então vamos esperar. Mas é muito legal. Gisela, é muito bom a gente estar chegando agora no encerramento e você vai ser a primeira a fazer parte de um novo momento aqui dos encerramentos do nosso Comuniconcast. Como você já deu dicas na primeira participação sua, e aqui a gente já tem 2 dicas muito importantes de 2 livros que você está encabeçando aí. A gente vai vir com uma nova perspectiva para os convidados a partir de agora, entrando nessa nova fase do podcast. Na sua perspectiva, que também é parte da perspectiva do PPG-Com, Sim. Como você define comunicação e consumo e com quais objetos esse campo pode se articular? O que podemos esperar, baseado nessa discussão,
como próximos projetos seus? Nossa, uau! Muito bem, é uma pergunta enorme. Então, vamos lá. Nesse livro Conexões Sociotécnicas, na apresentação do livro, eu falo um pouco de que comunicação eu estou falando, essa coisa que eu disse da comunicação como, né, baseada lá no Muniz Sodré, que é da UFRJ, que foi onde eu estudei. Ele entende a comunicação como alguma coisa do tornar comum, é a ciência do comum, no sentido de tornar comum, formar comunidade, dando ênfase na questão da vinculação social e também no seu caráter afetivo, né? Isso eu falei no começo. Eu venho da psicologia, então, para mim, eu vim da psicologia para a comunicação, porque esse programa que tem até hoje na UFRJ, Comunicação e Cultura, ele é muito interessante. Eu entendo, como também entende o Muniz Sodré, que o campo da comunicação é um excelente lugar para a gente olhar o mundo. Porque comunicação, nós entendemos isso no PPG-Com. Comunicação e consumo são vetores do contemporâneo, vetores muito importantes. O contemporâneo se organiza em torno de comunicação e em torno de lógicas de consumo. A ideia de cultura promocional que os britânicos defendem e que muita gente agora estuda fora da Grã-Bretanha também, é muito afim a essa história, entendeu? Só que eles dão ênfase na questão promocional, que é uma parte da lógica de consumo, nem tudo do consumo é promocional, mas eu também entendo com eles que mesmo as ONGs sem fins lucrativos, por exemplo, elas precisam se promover, senão elas não têm doadores, não têm visibilidade. Então, de fato, promoção é importante, mas a gente não trabalha, a gente acha que está melhor contemplado falando em consumo, porque entendemos o consumo como uma prática sociocultural muito complexa. É muito além da apreensão aplicada que o marketing faz. É importantíssimo, mas a gente não está pensando nos termos do marketing porque a gente não é ciência aplicada. A comunicação é ciência social. A gente olha, é um ponto de olhar, a maneira de olhar para o mundo. Então, é uma infinidade de temas que cabe nessa articulação, por isso que é tão interessante estudar a comunicação e, mais ainda, a comunicação articulada ao consumo. Nesse programa, a gente dividiu funcionalisticamente em produção e recepção, que vocês veem que a gente é muito mais lógicas e contextos do que produção e recepção. Todos nós, professores, atualmente, a gente desdenha esse desenho funcionalista do programa, mas foi assim, era uma questão de possibilidade, né? Mas, então, comunicação e consumo, entendidos dessa forma, como vetores, né, que perpassam as lógicas constitutivas da realidade contemporânea, oferecem um excelente ponto de vista para a gente estudar os mais variados temas. A gente só não pode esquecer de voltar com esses temas para a comunicação e para o consumo, que é o que acontece, eu vejo muito frequentemente, né, com as pessoas ficam tão encantadas com o tema que elas esquecem de articular isso de volta com comunicação e consumo. E isso é importante, porque esse é o vetor. Você não está estudando isso do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da sociologia, você está estudando do ponto de vista comunicacional. Qual é... Né? Por isso que o texto de vocês se chama uma análise comunicacional do filme Her, entendeu? A gente está discutindo o potencial comunicacional desse filme. O que ele está comunicando? O que ele está dizendo para a gente? E é claro que o que está dizendo são várias camadas. Sentido, produção de sentido é inesgotável e é sempre uma disputa, né? Não tem sentido já dado, né? A gente olha muito, e eu falo muito isso tanto no grupo de pesquisa quanto também nas aulas que eu dou. Eu sou responsável aqui no programa pela disciplina A História das Interfaces Comunicação-Consumo 2, que é uma disciplina obrigatória para o doutorado. E a gente tem que olhar, então, o que está acontecendo. A gente faz um estudo do capitalismo contemporâneo, enfim, bastante grande nessa disciplina, bastante detalhado, e a gente vê uma opção de mazelas, uma opção de inquietações, uma opção de coisas. E eu sempre falo, gente, não é só isso. O real não está fechado, né? Tem essa frase atribuída ao Foucault, um pouco de possível, senão eu sufoco.
é cheio de... O poder não está todo dominado, entendeu? Não é assim. Então, sempre tem brechas, sempre tem... A vida vai se transformando e a gente tem que acreditar nessa potência da vida de se transformar, apesar dos entraves, né? A mesma coisa com as subjetividades, percebe? Elas vão sendo transformadas e não tem jeito, né? E isso, olhar isso pelo ponto de vista da comunicação articulada às lógicas do consumo é um privilégio, é um campo muito rico. Dá para a gente fazer muita coisa. Que bom. Excelente, gente. Eu tô aqui meio perplexo, assim, mas eu tô esperando muito ansiosamente essa aula, que eu vou estar lá. Professora Gisela, mais uma vez agradecer você por estar aqui com a gente nesse espaço. Sempre muito importante receber os professores aqui para dividir do seu aprendizado, para compartilhar os seus feitos. A gente agradece. Sinta-se convidada para voltar sempre que quiser. Sempre que vocês quiserem. Eu sou realmente fã de podcast e deste podcast. Ai, que e de vocês. É um trabalho incrível e eu fico muito contente mesmo. Cada vez que eu sou chamada, eu venho com o maior prazer. Obrigada. Nossa. A gente agradece muito, parabéns pelas obras, pelos lançamentos. A gente está ansioso pelo Comunicom, também estaremos lá. Então, quem estiver nos ouvindo aqui, quiser nos conhecer pessoalmente, olha aí, vai materializar as pessoas que estão aqui conversando com vocês. Mas, a bibliografia que fala e anda, né? Muito boa. Muito obrigado por fazer essa parte de novo, separar um tempo seu para vir aqui. Foi um prazer recebê-la novamente. É isso, Gisela. Obrigada, uma honra. E com tantas citações aí, a minha obra, a minha pessoa. Nossa, foi um grande prazer. Obrigada. Obrigada a vocês. Valeu. O Comunicomcast fica por aqui. Até o próximo episódio. O Comunicomcast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiro, gestão de operações de meios, Isabela Portas, gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM. Apoio, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.